O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Consequentemente, as empresas têm exigido ainda mais de seus trabalhadores. Independentemente da atividade profissional, o grande desafio de gestores tem sido garantir um ambiente com entrega de resultados e eficiência, sem deixar de lado a promoção da qualidade de vida, saúde e segurança aos empregados. No Viver Melhor de hoje, vamos falar sobre as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho, as medidas que podem prevenir doenças e acidentes, os conceitos e características que são fundamentais para a gente entender melhor quais são os deveres e os direitos dos trabalhadores. Bom, para começar, confira a história do Marcelo de Brasília. Ele está afastado das atividades depois de sofrer um acidente de trabalho no início de 2021. Marcelo é motorista de caminhão da coleta de lixo em Brasília, trabalhador terceirizado de uma empresa que presta serviço ao governo do Distrito Federal. Às vezes o pessoal fala, a vida do motorista é moleza, é só dirigir. Não é isso não. Se você souber o trabalho que a gente tem dentro daquela cabine ali. Aí, ó, aqui no aterro. Não passou do peso, o caminhão atolou. Você tem a responsabilidade com o caminhão, você tem a responsabilidade com os trabalhadores, você tem a responsabilidade com o trânsito, com o pedestre. E outra, eu já tive problema no joelho devido à hiperpressão e uso excessivo do joelho, muita embreagem você na coleta de lixo. Mas é gostoso. O motorista driblava os desafios com muito amor pelo ofício, trabalhava na madrugada e fazia a mesma atividade há 20 anos. Até que em março de 2021, depois de um acidente na garagem da empresa, ele foi obrigado a se afastar do trabalho. Eu terminei minha jornada e fui com o gari descarregar. Quando voltei, encostei o caminhão debaixo de um galpão lá na garagem, do lado de outro caminhão. E geralmente o motorista tem que fazer a asepsia da cabine do caminhão, principalmente nesse caso de pandemia, né? Então eu abri a porta do motorista e fiquei na escadinha limpando a cabine. Terminei de limpar a cabine, eu fui botar o pé para trás, para pisar no degrau de baixo, e não achei o degrau. Marcelo se desequilibrou e caiu de costas no chão. Por pouco não foi atingido pelo caminhão ao lado. Deus foi tão misericordioso comigo que era para eu ter batido a cabeça nos parafusos da roda do caminhão que estava do lado do meu. Mas Deus deu um jeitinho, afastou minha cabeça, eu bati a cabeça no pneu. E caí de costas, né? Estatalado. E quebrou o relógio, rompeu o tendão do meu ombro. Meu braço eu não levanto o ombro. Até hoje? Até hoje. Eu tenho que fazer a cirurgia, só que eu estou esperando aí no governo. Após o acidente, Marcelo deu início a uma corrida contra o tempo para receber o pagamento pelo INSS. Mesmo diante dos exames e dos laudos médicos, em meio à pandemia, com a demora no atendimento, na perícia e o impasse com a empresa, ele teve que entrar na justiça para comprovar que a queda configurou um acidente de trabalho. E a empresa só falava, não, quem tem que dizer se foi acidente de trabalho é o INSS. Mas como assim? Eu caí dentro da empresa, eu caí dentro da garagem. Foi meu chefe que me pegou e me levou até o hospital. Não, mas é com o INSS, fiquei 1 ano sem salário. Consegui essa conquista na justiça. Infelizmente, tenho esse prejuízo que eu tenho que arcar com o meu benefício, sair 30% é do jurídico, 30% retroativo também é do jurídico, mas pelo menos eu consegui, já acho que vai agora para o 3º mês que eu estou recebendo pagamento. Mas eu preferia estar trabalhando, preferia muito mais estar trabalhando. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho mostram um crescimento de cerca de 30% nos acidentes e mortes relacionadas ao mercado de trabalho formal, se comparados os anos de 2020 e 2021. No ano passado, foram notificados no Brasil, por meio da emissão da Comunicação de Acidentes de Trabalho, CAT, quase 572 mil acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, o que significa 1.567 acidentes de trabalho por dia, 65 por hora. Em 2020, o número tinha sido de 447 mil acidentes.
É importante a gente pensar e lembrar que isso não são apenas números, né? Então, entre 2020 e 2021, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas que foram trabalhar para buscar seu sustento e de suas famílias, e em razão de condições de trabalho inseguras ou insalubres, morreram no trabalho, adoeceram no trabalho, muitas vezes ficaram incapacitados definitivamente para qualquer atividade laboral em função do trabalho. O levantamento do Ministério Público também aponta crescimento em torno de 30% nos óbitos. Em 2020, foram 1.866 óbitos, contra 2.487 mortes provocadas por acidentes de trabalho em 2021. A gente tem 2 categorias que estão no topo desta lista mais prejudicados, né, por acidentes e doenças do trabalho. São os técnicos de enfermagem, que representam 6% desses acidentados, e os alimentadores de linha de produção, que trabalham nas indústrias mesmo, né, na produção, que também são 6% do total dessas notificações. Depois disso, aparecem faxineiros e serventes de obras, com 3% cada um, e na sequência nós temos os motoristas de caminhão com 2% do total de notificações. Isso é o total de casos. Marcelo não tem previsão de retorno ao trabalho. Primeiro ele precisa fazer a cirurgia no ombro e passar por nova perícia no INSS, marcada para dezembro. Eu só queria que, essas empresas tivessem mais respeito ao trabalhador, porque, eu vou colocar por mim, eu sempre fiz meu trabalho com amor. Isso machuca tanto, eu estou falando no meu caso, a gente machuca tanto porque você se dedica tanto à empresa, né? Você pensa, a empresa vai ter uma consideração comigo e tudo mais, só que quando você chega na realidade que vai ver um negócio desse, não é isso que você imagina. O cara tem moral na empresa, tudo bem, é uma coisa, mas ter o respeito seria muito melhor. Bom, e para a gente entender mais sobre as doenças ocupacionais, doenças do trabalho e acidentes de trabalho, eu converso ao longo desta edição com o vice-presidente de Relações Públicas da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, Dr. Marcos Domingos, e também com o diretor científico da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Dr. Francisco Cortes Fernandes. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Sejam bem-vindos ao programa. Muito grata pela disponibilidade, viu? Vou começar com o Dr. Francisco. Dr. Francisco, a gente explicou um pouquinho na reportagem, né? Nós mostramos um exemplo de acidente do trabalho. Mas eu queria que o senhor diferenciasse para a gente o que significa, antes para a gente entender, né, que nós temos esse grande guarda-chuva que envolve empresas e trabalhadores, mas são condições diferentes quando a gente fala de acidente de trabalho, doença do trabalho, doença ocupacional. Qual é a diferença básica? Olá, Rafaela. Eu agradeço sobremaneira a oportunidade de estar participando do programa Viva Melhor com vocês e esclarecer alguns pontos referentes à nossa especialidade, medicina do trabalho. Em relação à pergunta formulada, existe uma diferença fundamental entre acidente de trabalho típico e doença profissional, ou doença do trabalho. Acidente de trabalho refere-se a um evento súbito, ou seja, caiu, bateu, machucou, quebrou. Então, isso aí trata-se de um acidente de trabalho. Já a doença profissional refere-se à exposição a determinado agente de risco que está no local de trabalho e ao qual o trabalhador está exposto durante um período longo, ou seja, isso implica numa condição crônica de exposição a uma doença, a um risco profissional. Dessa forma, são dois eventos que, para fins de benefício da Previdência Social, não existe diferença, mas para fins de estudo teórico e de fundamentação, é uma diferença muito, muito grande, né? Nesse sentido. Em relação à doença profissional, à doença do trabalho, antes da gente falar sobre a sua diferença, é necessário explicar que nós precisamos entender a relação entre a doença ou o agravo e sua relação com o trabalho. Como qualificar que a doença foi causada pelo trabalho, ou seja, a relação de causa e efeito. Assim, precisamos entender como é que a saúde pode sofrer o dano por exposição a agentes que estão presentes no local de trabalho. Dessa forma, cabe ao médico identificar que existe tal risco, geralmente
o engenheiro de segurança, o higienista, identifica esses riscos para o médico e quantifica esses riscos, né? E nos diz que o determinado trabalhador está exposto durante a jornada de trabalho a esse risco. Nos diz a dose, o tempo de exposição, se existem equipamentos de proteção individual que possam elidir o risco, né? E assim que foi identificado esse risco, a gente identifica se houve ou não doença, ou seja, faz o diagnóstico de existência de uma doença. Dessa forma, nós fazemos o quê? A relação de causal, ou seja, existe nexo causal entre o trabalho e a doença. Doutor Marcos Domingos, seja bem-vindo mais uma vez também. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa relação de causa e efeito, né? É difícil na prática identificar, é claro que depende da área, da atividade, né? Cada caso é um caso, mas esse é um desafio para vocês, essa relação, identificar que aquilo provocou, foi mesmo provocado por uma postura inadequada no trabalho, ou foi um acidente provocado pela condição ali, o ambiente onde o trabalhador estava? Muito obrigado também pela oportunidade que nós temos de compartilhar com você aqui um pouco da nossa experiência, Rafaela. A questão formulada inicialmente de o termo se é doença do trabalho, doença ocupacional, ela tem um pouco de história nisso, né? Lá no começo, a gente ouvia falar de doença do trabalho. Mais modernamente, falamos de ocupacional, porque nem tudo que a pessoa pode ficar doente está legalmente atrelada a trabalho, mas pode ser uma ocupação. Imagina um pintor, nós já tivemos na nossa história aí um famoso pintor brasileiro que morreu por intoxicação por chumbo. Então, não era empregado, né, formal, ele tinha uma ocupação e por isso ficou doente. Assim como em casa, também até as pessoas que limpam a nossa casa podem ter isso, né? Então, nós higienistas, nós temos uma formação eclética e nós trabalhamos muito de braço dado com os médicos. Então, nós vamos ao local de trabalho, nós fazemos uma avaliação qualitativa da exposição ocupacional, tentamos identificar, então, que produtos ou que agentes nós temos lá, não é? E se há um potencial de dano ou não. E aí nós vamos poder, às vezes, quantificar isso, né? Nem tudo pode ser quantificado. Na prática, nós não conseguimos, acho que, quantificar nem 1000 agentes, né? Porque nós não temos metodologia nisso. Então, algumas das doenças que podem aparecer, é difícil haver um nexo entre a doença e a exposição ocupacional, porque faltam metodologias adequadas, falta um limite de exposição adequados. Então, o nosso universo é muito pequeno em relação, por exemplo, aos químicos. Os agentes químicos, eles são milhões e milhões e milhões no mercado de trabalho. E nós não conseguimos, creio que nem quantificar 0,0 alguma coisa por cento disso. Então, de fato, assim, eu diria que nós estamos muito limitados, às vezes, em poder apontar se há um nexo causal em função da falta de estudos científicos disso, né? Até porque uma doença ocupacional, ela leva muito tempo para ser identificada. Não aparece do dia para a noite. Então, às vezes, 10 anos, 15 anos. Às vezes, o trabalhador está aposentado e aí aparece um câncer nele. E aí a gente vai dizer, mas de onde veio o câncer? Veio do trabalho. Só que ele já está fora do mercado de trabalho e isso nem entra mais na estatística, né? Mas, então, o nosso papel é fazer o melhor trabalho possível para que a gente identifique o agente, seja ele químico, físico ou biológico, são os 3 grandes campos da nossa atuação, né? Ver se tem metodologia para isso, se tem estudo científico que apontem que uma determinada pessoa pode ficar doente numa condição de exposição, e aí trabalhar junto com o médico para que o médico vai entrar na parte curativa. Nós trabalhamos na parte prevencionista, nós higienistas, né? Então, nós tentamos mexer no processo industrial para que o agente tenha o seu potencial reduzido. Então, acho que, em linhas gerais, eu acho que essa é a atuação nossa com relação às doenças. Bom, feitas as apresentações, a gente falou um pouquinho, né, sobre cada tema. No segundo bloco, a gente vai destrinchar melhor esses assuntos. Eu vou pedir licença para os senhores agora. Vamos partir para o intervalo rapidinho e a gente já volta a conversar, viu?
No próximo bloco, nós vamos falar de avanços. 2022 começou com a inclusão da síndrome de burnout na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, OMS. Mas o que mudou? Qual a importância dessa medida? Assunto para daqui a pouquinho, voltamos já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre doença ocupacional e acidentes de trabalho. O ambiente de trabalho acaba sendo o local onde as pessoas passam a maior parte do tempo. Por isso, nos últimos anos, a saúde corporativa vem assumindo mais relevância dentro das empresas, o que dialoga com a saúde e o bem-estar do trabalhador. Um exemplo dessa mudança de paradigma entrou em vigor no início deste ano. Desde janeiro de 2022, a síndrome de burnout ganhou uma descrição mais detalhada na CID-11, Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A inclusão é considerada um avanço por especialistas e já mostra bons resultados nas relações de trabalho. A síndrome de burnout, também chamada de síndrome do esgotamento profissional, é uma doença ocupacional que traz distúrbios emocionais graves, estresse crônico. É provocada por exaustão física e emocional em ambientes de trabalho hostil, de alta competitividade, com excesso de cobrança, prazos ou horas de jornada. A causa, ela sempre será o excesso de trabalho que vai levar as pessoas a um quadro de exaustão. Então, a pressão externa em relação à produtividade e a interna também da pessoa ocasionam esse tipo de situação que pode trazer desfechos trágicos na vida de alguém. A pessoa ela se sente muito mal ao se deslocar até o trabalho, tem uma sensação de negatividade constante, como se fosse um peso estar ali. A questão do presenteísmo, ela está presente de corpo, mas não está conectada com aquela atividade. Dores musculares constantes, alterações no sono, no apetite, na falta de concentração. Desde janeiro de 2022, a síndrome ganhou classificação internacional da OMS, conforme descrito na CID-11. O burnout é caracterizado por 3 elementos: esgotamento emocional, distanciamento mental do emprego, indiferença ou negativismo em relação ao trabalho que antes gerava engajamento e redução da eficácia ou da realização profissional. O problema é que esses sintomas não são específicos do burnout e podem aparecer também em outras doenças. Daí, os desafios de médicos e profissionais que vão atender o trabalhador com burnout. Muitas pessoas falam de uma forma errônea que o tratamento para essa doença seria descansar, a pessoa ela tirar umas férias, e não é bem por aí. A pessoa, nesse caso, quando ela é acometida por tais sinais e sintomas, a gente tem que fazer uma mudança na qualidade de vida do indivíduo. Então, não adianta ela só descansar. Então, tem que ser mudado uma série de questões atreladas à vivência do dia a dia, às atividades, questões internas de autocobrança, de pressão, de sensação de incompetência ou a assertividade para lidar com as pressões do ambiente. De volta agora com os meus convidados para a gente repercutir o burnout e outras questões relacionadas às doenças de trabalho e às doenças ocupacionais. Ao meu lado hoje, no programa, os médicos especialistas em saúde pública, Marcos Domingos e Francisco Cortes Fernandes. Bom, vou pegar o gancho agora do burnout. Francisco, vamos lá, nós tivemos a inclusão, agora burnout ganhou um CID, né? 2022 nós começamos com essa novidade, já temos impactos no dia a dia do trabalhador. O que mudou com essa inclusão, com esse númerozinho, com essa categoria agora? Muda muita coisa na prática? O CID-11, que é essa nova versão da classificação internacional de
doenças, né, é uma forma de codificar doenças, né? E eu acredito que é um avanço, realmente é um avanço do ponto de vista de exercício da medicina do trabalho, pois nos põe frente a uma codificação realmente de uma doença, uma síndrome que existe e torna mais fácil o trabalho do médico, né? O burnout é um estado de tensão emocional, estresse provocado por condições de trabalho. E isso é importante que se tenha em mente que não existe burnout em situação fora de trabalho, né? Então, os profissionais da área médica, as profissionais da área de saúde, policiais, professores, enfim, são as pessoas, os profissionais que são mais acometidos dessa síndrome. É uma síndrome que possui sintomas bem claros, são passíveis de fazer o diagnóstico pelo médico, né, como ausência do trabalho, agressividade, isolamento social, mudanças de humor, irritabilidade, ansiedade, pessimismo, depressão, diminuição da autoestima, falta de motivação, que tornam o trabalho da pessoa muito difícil, muito penoso para a pessoa. Estima-se que cerca de 30 milhões de brasileiros sofrem esse problema. Eu não sei se ao menos é um número que aparece na imprensa, né? Eu não sei se isso realmente procede, né? Então, eu acho que precisa mais estudo, uma coisa assim mais robusta para a gente firmar esse número que aparece, né? Eu vou pegar o gancho agora, Francisco. Você falou de números, realmente um número que me intrigou nessa apuração e eu quero destrinchar mais com vocês agora, é porque em todo o mundo, quase 2 milhões de trabalhadores morrem por causas relacionadas ao trabalho. Esses números são da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e da Organização Internacional do Trabalho. É um número altíssimo, né? A gente se pergunta, é isso mesmo? Tem alguma coisa errada? Né? Em virtude da subnotificação, o dado pode ser maior ou engloba um montante, subcategorias, e por isso fica muito alto? Bom, a estatística é de fundamental importância para qualquer trabalho, para qualquer planejamento. Não dá como para você fazer um planejamento sem ter dados estatísticos nem política pública. Se, de repente, nós não sabemos quantas pessoas adoecem, então alguém vai dizer, se esse país é maravilhoso, por que eu vou ter que investir dinheiro na prevenção? O dado que você citou é um dado, diria assim, antigo já. Ele é de 2008, que a OIT, numa das suas convenções, apresentou esse dado de 1,8 milhões de trabalhadores mortos. Então, já tem mais de 10 anos que a OIT não atualiza esse número. Outra informação interessante é que a OIT recebe dados de países membros. Então, alguns países, por exemplo, não informam corretamente. Eu não creio que Índia e China, principalmente a China, ela seja absolutamente transparente nos seus números. O que nós temos visto é que as coisas são bem subnotificadas por lá. Se você pegar, por exemplo, também outros dados, como no Kuwait, agora, onde vai ter a Copa do Mundo, se fala no verdadeiro genocídio de muitos imigrantes que morrem na construção dos estádios. Então, esse número poderá ser, muitas vezes, maior, porque nós não temos uma realidade. De certo modo, no Brasil, nós também não temos boa informação. A única fonte que nós temos de informação de acidentes e doença é o INSS, que divulga até com certo atraso. Por exemplo, nós não sabemos o que aconteceu no ano passado, 2021. Nós sabemos, o último dado que eu consegui localizar foi de 2020. E aí me impressionou muito, porque o INSS diz que nós tivemos cerca de 30 mil doenças ocupacionais em 2020. Esse número é 4 vezes ou quase 5 vezes o que vinha acontecendo. Curiosamente, nós vamos observar que essas 30 mil doenças apareceu mais de 10 anos atrás no Brasil. E depois ela começou a cair drasticamente, sem nenhuma explicação, porque nós não vimos nenhum avanço nas medidas de controle, na prevenção, para que esse número caísse. E agora, misteriosamente, surge um número desse.
Também fui ver nos Estados Unidos, que tem uma estatística muito mais apurada, tem inclusive um ministério da estatística lá, e, de fato, em 2020 também eles tiveram 400% de aumento em relação às doenças. Quando você faz eu fiz um comparativo entre lesões por acidente e doença, nos Estados Unidos as doenças ocupam 40% do número de acidentes, o que normalmente era 4%, 5%. Então aí fica uma pergunta agora muito difícil de responder, que é o seguinte: a Covid tem o que a ver com isso? Né? Então, como nós estávamos praticamente no auge da Covid, então ainda há muitas dúvidas para o futuro, para poder responder isso em termos de doenças, dessas estatísticas todas. Né? A questão do burnout que você mencionou é uma questão, por exemplo, que a gente, como higienistas ocupacionais, não sabemos muito o que fazer, porque isso é uma questão multidisciplinar para ser tratada. Não é uma questão só do higienista que olha agentes físicos, químicos e biológicos, não é só do médico que vê a parte da clínica dele, mas são psicólogos, são assistentes sociais, são até administradores. Veja que isso aí é um negócio tão doido que até esportistas poderiam ser enquadrados dentro dessa categoria. Você vê agora o nosso campeão Medina, também que, de certo modo, é um burnout que ele teve, né? Tivemos a campeã olímpica americana que desistiu dos Jogos Olímpicos, tivemos aí 2 anos atrás uma jornalista famosa também que acusou o mesmo problema. E como resolver isso? Só um tratamento multidisciplinar. Maravilha, eu vou passar a palavra agora para o Francisco. Francisco, qual é a leitura que você faz dos dados? Quase 2 milhões de trabalhadores morrem no mundo. Esse dado é antigo. Domingos levantou essa questão aqui porque a gente tem essa dificuldade mesmo com dados, né? Quando a gente traz para a realidade do Brasil, pode ser pior, é preocupante também? Eu não gostaria de fazer o exercício de adivinhação, mas eu concordo com o Marcos, porque que realmente existe alguma coisa nebulosa que e isso aqui não é só Brasil, acho que é no mundo inteiro, nós temos essa dificuldade de compilar dados. E se nós não sabemos os dados, nós não conseguimos gerenciar. Essa é o nosso grande problema do ponto de vista de profissionais que trabalham com a segurança e com a medicina do trabalho, né? Veja bem, o INSS concede ao redor de 400 mil benefícios por mês. E desses 400 mil benefícios, entre 2% a 3% deles estão relacionados ao trabalho, ou seja, são doenças profissionais ou acidentes de trabalho. Obviamente que nós temos alguns acidentes que são mais frequentes, geralmente são fraturas de mão e de punho, que são os acidentes mais frequentes. Depois, se não me engano, vem acidentes de perna. E depois eu acho que 12º, 11º lugar no ranking vem as tendinites, que daí é uma doença profissional, não é um acidente típico, né? Depois, em 15º, vem a reação ao estresse, que muitas vezes eu acredito que esteja embutido o burnout, que nós não tínhamos essa nomenclatura e ainda não sei como o INSS vai adotar o CID-11 dentro do seu sistema, né? Porque o sistema do INSS baseia-se em codificação de doenças, né? E como o Domingos falou, realmente o problema do burnout relaciona-se a uma avaliação psicossocial. E essa avaliação psicossocial muitas vezes difícil, não, é complicada de fazer do ponto de vista da prática diária, né? Então, nós necessitamos muitas vezes do concurso de um psicólogo ocupacional ou outro profissional de assistência social que nos ajude, que nos dê informações que façam com que a gente possa gerenciar esse problema, né? Francisco, você já adiantou aí um pouquinho, né, em relação ao ranking ali das principais doenças. Agora eu queria passar a palavra para o Domingos, né, para ver se a gente tem de fato ali as profissões, né? Quais são as áreas de risco, as profissões ali que o trabalhador tem que ter um alerta redobrado e a empresa também na fiscalização. Você vai apontar com certeza os problemas ossomusculares aí, com os nomes que foram atualizados,
Mas esse é um assunto tratado pelos ergonomistas, que faz parte também do nosso grupo prevencionista, né? Então, das posturas inadequadas, dos esforços repetitivos e até da organização de trabalho, que é já uma outra área de atuação. Eu queria informar também que quando você vai para o INSS, então, que é a nossa única fonte de dados, e você procura, por exemplo, quantas pessoas ficaram surdas no Brasil, o número é ridículo, não é? É quase como nós não tivéssemos esse problema, porque não consegue identificar claramente isso, e a gente sabe que, muito provavelmente, essa deve ser a doença ocupacional, uma das mais comuns, né? Está aí bem paralelo com as doenças ossomusculares, porque quase todo mundo está exposto a ruído em algum lugar, né? E mesmo que seja uma doença crônica, que uma pessoa vai apresentar algum problema de surdez depois de 10, de 15 anos, em condições assim razoáveis, né? Mas nós não temos esses números bem definidos para nós, né? Temos doenças respiratórias também que às vezes nem são identificadas, quer dizer, passam batida. Se não houver a emissão da tal CAT, que é a comunicação, né, isso fica perdido no tempo e no espaço. Né? Essas doenças clássicas até, né, como doenças respiratórias, silicose, saturnismo, outras doenças que vão, como algum tipo de asma ocupacional, e vai. Então, essas coisas não aparecem, os números não aparecem. Né? Então, parece um país das mil maravilhas, porque os números não existem. Em outros países, os números são um pouco mais claros. As atividades que a gente sabe, classicamente, que onde aparece maior contingente de doentes, são as indústrias, principalmente as indústrias metalúrgicas, as mineradoras, né, subterrâneas também é um lugar complicado de se trabalhar, fundições também são, né? Então, isso aí, eu diria assim, ao longo da história de milênios, você vai encontrar relatos aí de 1500 já falando desses problemas. O que nós temos hoje é um cenário diferente, né, que é até difícil dizer, porque como o pessoal trabalhando em casa, né, no home office, ele, por exemplo, está completamente sem nenhuma supervisão em termos de segurança e saúde. Então, você não sabe que cadeira ele senta, quantas horas ele trabalha, né? Temos aí um novo fenômeno chamado ergo-oftalmologia, tá? Diria assim, uma especialidade nova que apareceu em função de quantas horas você fica olhando um vídeo, né? Uma tela iluminada, que aí seus olhos começam a lacrimejar e você começa a ter uma série de problemas aí de visão e de estresse também. Então, são muitas coisas novas que a gente vai levar ainda mais uns 10 ou 15 anos para começar a entender esse mercado. Provavelmente, o sujeito que trabalha em casa, que aí ele vira uma PJ, né, um MEI da vida, e esse número vai ser mais difícil de ser contabilizado. Então, eu diria assim, eu não quero ser pessimista, né, com relação ao futuro, mas eu acho que nós caminhamos para ter uma multidão de gente doente e nós não temos como controlar isso em função da nova organização de trabalho que está sendo imposta no mundo todo. Quer dizer, Francisco, há vontade, né, das empresas. Eu observo assim que as empresas estão se empenhando para conseguir equilibrar essa conta, né? Garantir o bem-estar social, ali, a saúde, até para garantir a saúde financeira da empresa. Mas, na prática, você tem essa visão pessimista também no mundo real, que nós teremos um futuro aí que vai dar muito trabalho para a medicina do trabalho? Eu já sou mais otimista que o Marcos, né? Eu prefiro ser um pouco mais otimista. Eu acredito bastante em saúde pública, né? Então, a minha formação inicial foi saúde pública e existem medidas de sucesso em saúde pública que são óbvias para nós, assim, são óbvias demais, né? Por exemplo, água potável, esgotamento sanitário, vigilância sanitária de alimentos, né? Saúde materno-infantil, comida, leite, refeições, né, para as pessoas, a regulação habitacional, a proteção de trabalhadores, né,
relação à idade de trabalhadores, jornadas, e algumas medidas de prevenção que são bem conhecidas da medicina, né? Existe como a gente prevenir. Por exemplo, a prevenção, existem 4 níveis de prevenção. Por exemplo, a prevenção primordial, que é uma prevenção primordial? Você não expor a pessoa a determinado risco, né? Então, se a pessoa, você se expõe ao asbesto, pode ser que você desenvolva um câncer no futuro, em 30 anos, como o Marcos falou. Mas existe também a prevenção primária, né, que é antes da instalação da doença, por exemplo, no caso da vacinação, de você dizer para o trabalhador, faça atividades físicas regularmente, né? A prevenção secundária, que é o que a gente faz na medicina do trabalho, né? Antes do diagnóstico clínico, a gente faz o screening, o rastreamento, faz o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhores chances nós temos de evoluir melhor a doença, né? E a prevenção terciária, que é o pior cenário, né? Que antes da instalação das complicações ou da incapacidade, a gente pega e toma medidas médicas ou de reabilitação que possam ajudar o trabalhador a restabelecer, não totalmente, ou talvez parcialmente, a sua capacidade laborativa. Bom, eu vou pedir licença mais uma vez para os senhores, vamos para mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre prevenção. O Viver Melhor faz um intervalo rápido e volta já já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Geralmente o que move uma empresa a pensar em saúde corporativa tem a ver com questões jurídicas envolvendo a legislação trabalhista ou questões operacionais identificadas pelo RH. Mas especialistas avaliam que, felizmente, essa realidade está em transformação. As empresas já estão focando muito mais na prevenção e promoção de saúde como parte da estratégia de negócio, para garantir a saúde do trabalhador e a saúde financeira da empresa. O Observatório Digital de Segurança e Saúde no Trabalho, elaborado pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que de 2012 a 2020, o Brasil teve um gasto previdenciário que ultrapassa os 100 bilhões de reais, somente com despesas acidentárias. O total de auxílios doença por depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos mentais e comportamentais, acidentários e não acidentários, passaram de 224 mil em 2019 para 289 mil afastamentos em 2020, um aumento de 30% no ano em que começou a pandemia da Covid-19. Para tentar conter o rombo no orçamento das empresas e garantir um ambiente laboral mais saudável, corporações têm focado muito mais na prevenção e na promoção de saúde dos trabalhadores. É aí que entra a medicina do trabalho. As empresas que têm médico do trabalho, existe uma preocupação maior porque o médico do trabalho mostra que é mais econômico para a empresa investir no bem-estar e na saúde do trabalhador do que sobrecarregar esse trabalhador e estimular a doença que está guardada ou dar condições de trabalho que possa trazer adoecimento dele. Então, isso está, vamos dizer assim, sendo melhor compreendido pelo empresário do que antes, porque a gente demonstra que é mais favorável o empregado que seja saudável, que seja produtivo e que seja fiel a esta empresa, né? Para garantir o bom desempenho e a saúde coletiva e individual, a empresa deve se atentar a todos os protocolos, exames, recomendações e condutas da medicina do trabalho. A diretora da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho alerta que, com a pandemia, os cuidados devem ser com a saúde emocional do trabalhador, que teve que mudar a rotina da noite para o dia. Alterações dos vínculos emocionais da pessoa, né? Porque foi privada de relações sociais, passou a viver mais em home office
ou até com ausência do próprio trabalho. Então, a rotina do trabalhador foi severamente modificada e a instabilidade emocional bastante estimulada. Então, nós estamos lidando com muito cuidado agora, mais com a doença mental em si do que com outras patologias. E essas patologias crônicas que vinham, elas se agravaram por essa falta de continuidade do controle também. E são diabetes, hipertensão, lúpus, artrite reumatoide, as outras doenças que não têm a ver com o trabalho, mas estão presentes no trabalhador. A Associação Brasileira de Medicina do Trabalho está fazendo parcerias com universidades para catalogar, informar e cuidar dos trabalhadores informais mais vulneráveis. Por enquanto, o trabalho se restringe ao Rio de Janeiro. Alguns pontos de apoio em universidades, né? A gente tem médico do trabalho que é professor de algumas universidades, então a gente faz uma parceria para que faça uma audiometria, para que consiga fazer um exame específico, a gente consegue fazer isso. Não é o ideal que a gente procura, que a gente está tentando fazer uma ação um pouco mais efetiva, mas já é o início dessa proteção do trabalhador mais vulnerável, que está em situação de informalidade até, ou mesmo sem ser autônomo. De volta agora com os meus convidados de hoje, os especialistas em saúde pública, Dr. Marcos Domingos e Francisco Cortes Fernandes. Bom, último bloco do programa, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora para a gente, já caminhando para o fim, doutor Francisco, as novas relações de trabalho, né? A gente tem até, entre aspas, a uberização. Hoje tem tanto MEI, pessoa jurídica, autônomo. E como é que a medicina do trabalho está lidando com essa nova realidade, essa nova organização? Eu gostaria, antes de falar desse fato, algumas questões referentes à carga global de doença. Nós temos um envelhecimento da população patente. Prevê-se que em 2060, 40% da população será idosa. A taxa de crescimento da população caindo nos leva a uma quantidade de trabalhadores idosos, né, juntamente com o aumento da expectativa de vida, né? E isso aí nos leva a um aumento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, aquelas doenças derivadas da hipertensão, do diabetes, da arteriosclerose, né, que se relacionam com uma mortalidade maior. Antigamente, nós tínhamos a mortalidade mais relacionada a doenças infecciosas e parasitárias. Atualmente, o nosso perfil é relacionado às doenças crônicas não transmissíveis. E esse é o core business da medicina do trabalho atualmente. Lembrando que nós atendemos 40% dos trabalhadores, 40 milhões de trabalhadores no Brasil atualmente, que é a população economicamente ativa, né? Lembrando, a obesidade, ela está em ascensão, estima-se que aproximadamente 50% das pessoas são obesas, 3% de prevalência de diabetes na população em geral. E isso, obviamente, torna o perfil do trabalhador diferente e o cuidado que o médico do trabalho tem que ter com o trabalhador diferente. Isso aí, aliado com um processo de trabalho diferente, né, nos leva a alguns riscos ou aspectos ergonômicos, né, como bem citou o professor Marcos Domingos, né, de avaliação diferenciada e doenças que antigamente não eram mais frequentes, hoje não são mais frequentes, e outras surgem, como exemplo está o burnout, né? Então, nesse aspecto que eu levo em conta, que devemos levar em conta, que a população de trabalhadores ela modificou o perfil, né? Modificou-se os riscos, que antigamente eram diferenciados, né? Que eram diferentes dos de hoje. Então, nós temos que ter uma atuação diferenciada hoje. Nesse aspecto que eu acho que é importante que a gente leve em conta esses aspectos. Suas considerações a respeito dessas novas relações trabalhistas, doutor Marcos Domingos, professor, com a palavra, por favor. Um aspecto que a gente não abordou aqui, extremamente importante, que é a nossa legislação prevencionista. Né?
O Brasil, em 1975, 74, 75, foi chamado de campeão mundial de acidentes de trabalho. Nós tivemos, naquela época, mais de 1 milhão de acidentes num número de trabalhadores pequeno em relação ao que temos hoje. Isso foi mais ou menos 18% da força de trabalho. Cada 5 trabalhadores, um teve acidente em 75. Esse processo, essa tragédia, desencadeou, então, uma reformulação da nossa legislação que aconteceu em 78, né? E aí nós tivemos aí o que nós chamamos de NRs hoje, tá? Surpreende que depois de 44 anos, 44 anos, a nossa legislação praticamente a mesma. Houve alguns acréscimos, mas no que se refere à doença ocupacional, a legislação é absolutamente obsoleta, não é? Nós estamos num processo agora de discussão de mudança das NRs, muito lento mesmo. Essas NRs é que elas disciplinam a avaliação ou a identificação, a maneira como nós quantificamos o agente ambiental. No nosso caso, a nossa NR15, a norma reguladora número 15, ela tem 14 anexos, né? Então, vai tratar de cada agente. Isso está desatualizado há 44 anos, né? Então, estamos lá com metodologia que já quase meio século para trás e não tem sido objeto de uma revisão decente. Fica o alerta aqui, né, para que as autoridades competentes tenham um olhar, uma atenção especial a essa questão. Francisco, qual é a alteração mais urgente na sua avaliação? Eu acredito que o reconhecimento de riscos, o reconhecimento adequado de riscos, como o professor Marcos Domingos bem falou, atualização de normas reguladoras onde se faz necessário e a completa ou melhor possível diminuição de níveis de limites de exposição vai nos levar, juntamente com medidas preventivas para riscos de acidentes de trabalho típico, nos levem a uma diminuição dessa explosão de casos de acidentes de trabalho. Obviamente que uma fiscalização rigorosa, juntamente com uma atuação bem firme da segurança do trabalho, vai nos permitir que diminua esses acidentes de trabalho. Obviamente que nós precisamos ter dados, e esses dados são fornecidos, pelo que bem o professor Marcos falou, por um documento que chama-se Comunicação de Acidentes de Trabalho. Esse Comunicação de Acidentes de Trabalho é um documento que pode ser feito online pela equipe de Segurança e Medicina do Trabalho, comunicando ao INSS que houve um acidente de trabalho ou houve uma doença profissional. Dessa forma, nós podemos saber onde está ocorrendo, qual é o local de ocorrência do acidente, para que se tome medidas preventivas e, a partir daí, se diminua a incidência de tais eventos. Bom, última questão agora, eu quero fazer a mesma pergunta para os dois. É claro que, de novo, cada caso é um caso, depende da área de atuação, a atividade exercida, o ambiente em que esse profissional está, mas qual é o dever de casa aqui para empregadores, para trabalhadores, para a gente garantir um ambiente de trabalho com bem-estar, qualidade, entrega de resultados, mas com esse cuidado também, né, com a saúde em primeiro lugar. Professor Domingos. O que nós temos observado, Rafaela, é de que muitas vezes a empresa anda na frente da própria legislação, e porque ela usa tecnologias, né? Então, se você pegar um exemplo bem típico aqui, a nossa indústria da cana-de-açúcar, que é um dos nossos, da maior riqueza econômica do Brasil, né? Porque o Brasil produz muita cana-de-açúcar, ela resolveu vários problemas de doenças e acidentes na mecanização do seu processo, né? E muitas outras indústrias metalúrgicas, eu me lembro, por exemplo, que eu trabalhei fazendo um trabalho na Volkswagen nos anos 90, e eu tinha soldadores de automóveis que era um processo muito manual. Hoje são robôs que fazem. Então, a mecanização, a tecnologia anda, às vezes, antes da própria legislação. Então, a indústria, até por questão financeira e de lucro, ela vai optar por
por uma questão de automação, né? Então, isso o que tem um problema bom, um lado bom, um lado ruim. O lado bom é que as doenças e acidentes diminuem. O lado ruim é que nós vamos ter mais gente desempregada. E aí eles vão partir para as atividades assim, tipo de Uber, e qualquer outra coisa que é do alto negócio. Eu fico imaginando que um motorista de Uber, por exemplo, que trabalha 12 horas por dia. Quando você entra no Uber, você conversa com ele, a jornada dele não é inferior a 12 horas. Está dirigindo um carro por ruas que são ruins e tal. Vai aparecer uma legião de gente com problema de coluna, porque está exposto à vibração, mesmo que o carro seja razoável, né? Então, isso é uma doença ocupacional. Aí fica a pergunta, quem é que vai cuidar dele? Se ele não tiver uma carteira assinada, se ele não recolher o INSS e tal, vai ser uma pessoa, no final, que vai depender de recursos públicos, de algum benefício que vai ter que ser criado, porque não tem amparo. Esse é um problema realmente muito complexo, né? Envolve realmente, posto de trabalho, envolve políticas públicas, e a gente está nesse momento tão sensível, né? O país aí enfrentando crise econômica, inflação alta, mas fica aí o alerta. Muito obrigada pela sua reflexão. Para a gente fechar, Francisco, suas considerações finais sobre esse tema complexo, que eu volto a repetir, que vai dar muito trabalho para vocês aí, mais para frente, em virtude da realidade mesmo do país. Eu acho que a questão de segurança no trabalho, medicina do trabalho, é uma questão cultural. Se existem empresas, como falou o Marcos, que realmente são top de linha em relação à segurança e medicina do trabalho. Existem outras que realmente não veem a medicina do trabalho não como um investimento, mas sim como um custo, né? Então, depende da cultura organizacional. E, por último, como bem falou o Marcos, novamente, a questão de uberização. Quem vai ser o pai da criança? Quem vai cuidar, quem vai subsidiar trabalhadores doentes que estão submetidos a trabalhos informais, né? E quem vai custear esse custo, que é um custo que vai ser rateado por toda a população no futuro, né? Então, é uma questão a ser solucionada. Não sei para que lado vai evoluir. Eu acredito muito que as pessoas os trabalhadores, dessa vez falando, os trabalhadores devam ser orientados, devam ser ensinados em relação ao uso de seus equipamentos de proteção e que realmente façam uso deles. É obrigação da empresa ensinar os trabalhadores a utilizar esses equipamentos, informar aos trabalhadores que ele está exposto a determinado risco e que esse risco pode causar determinada doença, né? E cabe ao engenheiro de segurança, higienista, identificar esses riscos nos locais de trabalho e ver qual a melhor medida de proteção para esses riscos. E, por fim, cabe ao médico do trabalho realizar exames periódicos, identificar precocemente doenças que eventualmente possam estar relacionadas com o trabalho, tratá-las, reabilitar os trabalhadores e promover a saúde dos trabalhadores e a qualidade de vida. Eu acredito que essa atuação seja o foco de toda a medicina do trabalho e eu espero que tenhamos no futuro um trabalho seguro, saudável, prazeroso para todos. Esperamos todos, né? Muito obrigada pela participação de vocês, muito grata pela disponibilidade, pelas orientações todas, viu? Até a próxima, doutor Francisco, doutor Domingos, muito obrigada. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.